capítulo 6, versículo 1 ao número 8. Quero refazer a leitura por conta dos nossos irmãos que estão que irão ver esse vídeo na nossa página lá do Facebook, e também os irmãos vão ter acesso através do site. Então é bom que eles tomem parte desse texto, da partida e compreendam por que estamos expondo as Escrituras dessa forma. Diz assim o texto bíblico de Jesus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Outra sorte não terias galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Enquanto orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Nós continuamos essa noite, já pela manhã, vimos o pastor Alex ministrando sobre essa série, temos conversado sobre a importância, a relevância da oração, e uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi quando, na quarta-feira, após o acidente que envolveu o cantor sertanejo Cristiano Araújo e a sua namorada, a Alana Moraes, logo no momento do sepultamento, e depois, o seu pai, João Reis Araújo, homem de fato piedoso. Se você teve cuidado de ler alguns textos falando sobre a forma como esse pai conduzia a sua família, como tratava o seu filho, seus filhos, aliás, ele sempre foi muito preocupado com a formação, não só moral, mas com a formação espiritual. Mas aconteceu um fato interessante. No momento do sepultamento do seu filho, o caixão estava junto. Aquele pai, ao ser entrevistado por um repórter, ele diz assim: é lastimável o que aconteceu. Eu queria fazer uma pergunta. O pai, o João Reis, perguntando ao repórter: será que Deus existe? Será que Deus existe? Eu ouvi aquilo, ponderei até com a Meire, estávamos juntos, e a nossa reação, a reação da gente como a gente que, para além de ser gente da religião, vai ser gente que sabe da existência de um Deus poderoso, de um Deus, segundo a nossa conjectura teológica, não é um Deus que existe, porque Deus não existe realmente, teologicamente falando. Deus é. Deus não existe. Deus é. Será? Pensava eu. Nossa reação é logo de tentar dizer: olha, é descabida essa pergunta. Que blasfêmia. É claro que há Deus. O insensato é que diz no seu coração: o Cristo expressa isso. Deus não existe, não há Deus. E eu refreei aquele meu sentimento, naquele momento, pensei o seguinte: não, eu tenho que tentar compreender o coração desse homem. Esse homem teve uma perda
extremamente significativa. Foi o seu filho, a quem ele tanto amava. Eu procurei me colocar no lugar daquele homem. O sentimento em relação à hipotética perda da Mariana, do Davi, os filhos amados. Mas depois, o lado da razão mesmo, não é da razão cega, da razão fria, mas o lado da lógica que nos conduz à percepção daquilo que Deus ele de fato é, que ele representa para nós. Eu não podia justificar a frase, a fala do Senhor João Reis. E me veio ao coração a seguinte percepção: eu compreendo por que ele disse isso. Porque quem leu depois os textos que acompanhavam na internet, suas falas, a forma como ele se preocupava com seus filhos e com o filho falecido, ele fazia orações todos os dias quando o filho ia tomar um avião, pedindo a Deus que guardasse seu filho. Ele fazia oração todos os dias quando seu filho ia para uma turnê, quando o filho viajava para fora do país. Ele tinha uma preocupação de estar sempre colocando diante de Deus a necessidade da proteção divina sobre a vida do seu filho. E aí, chegou o momento, ali em Goiás, que para esse homem, Deus não ouviu. Deus pode ter cometido uma falha, mas muito mais grave no coração dele, ele diz: será que há Deus? Porque eu sempre levei para ele situações de cuidado sobre a vida do cristiano. E aí, irmãos, a gente vai entender o porquê. Eu queria pensar um pouquinho nessa noite sobre a questão do que realmente nos motiva a estar diante de Deus, para falar com Deus. Porque o que eu percebi é uma coisa clara, é um fato. Você e eu não conjecturamos a possibilidade de Deus não existir, de Deus não haver na nossa história, porque nós temos alguma intimidade com Ele. O que eu quero dizer é o seguinte: você vai todos os dias, suponhamos, à padaria pedir o pão ao seu padeiro. Ou você vai ao self-service, né? Algumas padarias já tem ali, você pegou aquela pinça, aquele pegador, pegou o seu pãozinho, colocou dentro do saco, vai pesá-lo. Você entra numa drogaria, pede um remédio, a pessoa te oferece o remédio. Você entra num lugar e pede, a pessoa lhe dá. Você vai, solicita, ela lhe atende. Mas isso não quer dizer que você tenha amizade com aquela pessoa. Isso ainda não quer dizer que você não desenvolveu algo que possa, para além do pedido, para além do atendimento, a sua necessidade, você dizer: eu tenho uma relação amistosa, uma relação de amizade com essa pessoa. O problema é quando nós estamos sempre pedindo a Deus, colocando as nossas necessidades diante de Deus, e não estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus. Muitas vezes o Deus de muitas pessoas, eu não vou dizer que é o seu Deus, mas muitas vezes estão fazendo de Deus um Deus fast food. Estão fazendo de Deus um Deus que vai nos atender, porque Ele tem poder para nos atender, sabemos disso, e temos uma demanda para que Ele nos atenda. E quando isso acontece, nós deixamos de ter um relacionamento com Ele. E obviamente aquilo que não traz intimidade na nossa relação com Deus, faz com que Deus se torne, na verdade, desapercebido de nós, daquilo que em essência Ele é. Quem tem verdadeira intimidade com Deus sabe de que Deus não é um factoide, de que Deus não é um mero sentimento extrasensorial. Deus não é algo etéreo. Ele é pessoal. Ele é seu Deus, Pai, Criador, sustentador, aquele que, muito mais do que ouvir o que você tem para lhe dizer, Ele está ali para se mostrar a você
em toda a sua glória. Às vezes, poderemos ser capazes de, numa relação, sufocar o outro. É assim nas relações humanas. Só dizemos que amamos, que amamos, que amamos, e pedimos, e queremos de alguma forma sermos ouvidos, sermos notados pelo outro, quando não damos a oportunidade do outro se tornar desvelado, se tornar presente, se tornar claro para nós de quem de fato ele é. Eu acho que foi essa a forma de tentar justificar a reação do senhor João Reis, e de forma nenhuma aqui quero dizer que ele seja um ateu. Apenas ele agiu naquele momento como alguém que talvez, num lapso dessa relação mais íntima com Deus, disse o que disse. E aí, uma coisa muito interessante é uma frase de um dos homens mais piedosos com os quais eu tenho tratado em minhas leituras, é o Dr. Os Guinness. Nasceu na China, filho de britânicos, autor de vários livros, um escritor reformado, renomado, mora hoje nos Estados Unidos, tem um site muito interessante, trabalho que é o Fórum de Unidade, e ele escreve o seguinte: percebam, diz o Dr. Os Guinness, a maioria de nós, quer estejamos ou não cônscios disso, fazemos as coisas com o olho na aprovação de algum auditório. A questão não é se temos um auditório, mas qual auditório, qual ouvinte que temos. Esta observação eu faço porque raramente percebemos que a nossa preocupação em fazer as coisas, muitas vezes, diante de Deus, estamos buscando a nossa própria aceitação, a aceitação das pessoas, ao invés de agradarmos e servir aquele que tudo sabe e tudo vê. É mais ou menos do tipo quando estamos muitas vezes na intenção de buscar a Deus. Em primeiro lugar, queremos pensar o seguinte: será que Deus é capaz de me ouvir? Será que eu estou com essa bola toda diante de Deus? E quando nos propomos a orar por alguém, somos muitas vezes tendenciados, somos muitas vezes inclinados a pensar que é a nossa oração por aquela pessoa que vai fazer efeito, e somos tentados também a desejar que aquela pessoa ou outros notem de fato que há alguma eficiência na maneira como nos relacionamos com Deus. Às vezes, a nossa motivação de estar diante de Deus não é a motivação correta. Muitas vezes estamos orando, e o que Jesus está falando aqui no texto para mim e para você, nós estamos orando, seja consciente ou inconscientemente, a fim de sermos notados. E Jesus está dizendo o seguinte aqui no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Jesus não está reprimindo e repreendendo a justiça que deve haver em você e em mim. E essa palavra justiça no original é aquilo que nos ajusta, é aquilo que nos coloca perto dele, de Deus, aquilo que de fato demonstra o nosso relacionamento mais íntimo com Ele, para que possamos viver uma vida ajustada com Ele e possamos, por consequência, buscar viver uma vida ajustada com o nosso próximo, com o nosso irmão. Vivermos uma vida em que eu possa, de fato, respeitando a Deus, demonstrar o respeito que eu tenho aqui ao Senhor. A Mariana, hoje pela manhã, ministrando no falou uma coisa muito interessante, que é bíblico, mas ela mostrou aqui para a gente, segundo a percepção de João, discípulo amado, de que não adianta eu dizer que amo a Deus e ter uma relação distante com o meu irmão, uma relação, eu sei que a relação, a palavra, a expressão lá está de eu odeio o meu irmão, mas o odiar ali é qualquer percepção que possamos ter de inimizade, qualquer coisa que nos afaste do outro. Como é que eu posso ter o descalabro de dizer que amo você, que amo a Deus, se eu não amo você, quando o mandamento do Senhor é que eu ame a você, como eu mesmo me amo?
para que se cumpra o primeiro mandamento, maior de todos, que amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos agindo para sermos vistos pelos homens e não estamos agindo para cumprirmos aquilo que Deus coloca para nós, é exercermos a nossa justiça no silêncio de nossas palavras, muitas vezes, no silêncio de nossos gestos, muitas vezes, em segredo, para que não haja de nenhuma forma a tentação, para que não cedamos à tentação de cairmos nesse grande e pecaminoso mal que pode revelar a nossa vaidade. Jesus disse, então, no verso 6, capítulo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Parece que ele está contradizendo outro ensino que ele mesmo declara em Mateus 5,16, quando ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A contradição é apenas aparente, tá, irmão? Pois, nesse texto de Mateus 5,16, quando Jesus fala sobre brilhar a nossa luz, Jesus está, na verdade, combatendo a nossa negligência. Porque muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes nós nos colocamos numa posição na defensiva e não demonstramos às pessoas que temos um Deus que transformou a nossa vida e que iluminou a nossa vida, nos trouxe esclarecimento pela sua palavra, e somos transformados à luz da sua palavra. E se a palavra de Deus habita no meu coração e habita ricamente no seu coração, nós precisamos revelar essa palavra que é a luz. Não são os meus feitos de justiça, não são as minhas ações pessoais, ainda por mais que revelem esse amor de Deus, eu não posso cultuar isso. O meu culto, a minha adoração tem que ser aquele que me concede isso. É interessante porque nós devemos praticar boas obras, sim, para que os homens possam ver essas boas obras, mas o texto declara que as pessoas devem glorificar a Deus que está no céu. Tudo aquilo que glorifica a sua vida, tudo aquilo que exalta a sua vida, tudo aquilo que destaca a minha vida, tudo aquilo que coloca em relevo a minha vida, tudo isso são justiças que eu procuro exercer e que o Senhor Jesus está dizendo: você tem que se guardar disso. Você não pode permitir, se você quiser ter um diálogo, você quiser ter uma vida de relação comigo, em oração, em primeiro lugar, você tem que deixar isso de lado. Nós não devemos esconder a luz. Jesus fala isso também no Sermão do Monte. Nossa luz tem que brilhar. Nós não podemos ser negligentes. Nós temos o cumprimento de uma ordenança do Senhor para nós. Mas uma coisa interessante também é que entre as práticas religiosas dos judeus, Jesus vai destacar justamente essa questão da justiça, do dar esmolas, da oração e do jejum. Está aí no texto para a gente. Está inserido nos bolsos do texto. Essas eram as práticas religiosas dos judeus. Práticas mas muito comuns, absolutamente comuns. Então, a primeira prática que Jesus mostra para a gente no texto, está em Mateus 6, do verso 2 ao verso 4, era a prática do socorro aos necessitados através da esmola. Por que eles tinham essa prática? Porque Moisés havia recebido no passado, a lei de Deus foi transmitida a ele, o dever de socorrer aos necessitados. Está lá em Êxodo 23:10, também está em Levítico 19:10, outros textos bíblicos corroboram essa ideia. Jesus havia demonstrado uma coisa muito interessante. Ele havia demonstrado a benignidade de Deus para com as pessoas, a largueza do coração de Deus, e ele estava ensinando aos discípulos como os discípulos deveriam imitar o Pai Celestial. E os discípulos deveriam, de fato, cuidar das pessoas necessitadas. A prática do dar esmolas, de socorrer aos necessitados, fazia parte de todo um ritual judaico, e que isso iria de alguma forma desembocar no mar das orações deles. Já vamos ver isso um pouquinho adiante. Interessante que
Jesus estava realizando feitos de generosidade. E ele ensina os discípulos a fazer isso. Mas ele também declara aqui no versículo 2 ao versículo 4: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus, na verdade, está usando de uma linguagem simbólica para se referir a essa atitude dos fariseus, que se esforçavam, mas se empenhavam muito de todas as formas, a fim de serem vistos, percebidos. Eles eram exibicionistas de uma caricatura daquilo que eles afirmavam que era a fé em Deus, em orar, em buscar a Deus em favor das pessoas que conviviam com eles. É interessante que Jesus vai condenar essa prática porque eles esperavam honrarias humanas. E é interessante que, pesquisando esse texto, quando Jesus fala assim, não é assim que agem os hipócritas, a palavra no grego aqui é hupokrites, que significa que aquele homem era primeiro um orador, era alguém que discursava, não era um orador porque orava, era um orador porque discursava diante de Deus, a fim de que as pessoas pudessem perceber a sua oratória. E o hipócrites era também um ator. Então você tem a figura do orador, daquele que falava com total desembaraço, muito bem, e você tinha o ator. Primeiro um orador, depois então um ator. E figuradamente, a palavra aqui passou a ser utilizada para qualquer pessoa do mundo que fosse subir a um palco para interpretar um papel. E aí, queridos, Jesus declara que essas pessoas aqui, que adoram receber elogios humanos e gostam de ser notadas, essas pessoas já receberam a sua recompensa. E essa recompensa, segundo Jesus, era apenas um elogio humano. Mas existe coisa mais inócua, mais vazia do que você apenas receber o elogio humano. Particularmente, eu fico muito preocupado, e eu acho que essa é a sua preocupação, quando você faz algo na igreja, por exemplo, e alguém vem e te elogia. Se você traz uma boa pregação, se você cantou afinado, se você deu uma boa aula na escola dominical, se você trabalhou bem numa determinada área da igreja, no ministério da igreja, se você fez alguma coisa certa, nós temos que ter muito cuidado. Porque a forma como eu e você acolhemos um elogio, ela pode ser muito perigosa. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o problema não é quem elogia. O problema é como fazemos a percepção do elogio que é feito a gente. O que a gente faz? O que a gente transforma esse elogio? O ideal é que, ao sermos percebidos numa ação em que não temos de fato e que seja assim, a intenção de sermos notados para sermos exaltados, mesmo assim, ao recebermos essa informação elogiosa, possamos reverter isso, não de forma a usar um discurso do orador ou de um ator, apenas fingindo porque eles fingiam, mas possamos dizer de toda a alma, de todo o coração, e deixando claro para quem faz e para quem dirige, palavras tão amáveis talvez e de incentivo para a gente, é dizer, Senhor, de coração, a glória é para o Senhor. E mais do que expressar isso para o outro, é Deus perceber isso quando você faz de fato a sua oração. Porque muitas vezes nós achamos que só seremos tentados as pessoas perceberem de fato a nossa eloquência, a nossa cultura, o nosso senso, muitas vezes, de sermos tão capazes quando oramos, quando pregamos,
quando ensinamos. Mas cada ato nosso, é isso que Jesus está dizendo para mim e para você, cada coisa que revele a nossa justiça, cada ação que revele aquilo que somos, essa ação ela vai ser levada para o campo da oração. Na verdade, não tem como você, quando está em oração, deixar de ser ou tirar a capa de quem você, na verdade, é. Porque eu e você somos, e a palavra de Deus diz isso no Salmo 139, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos vira do avesso, Ele sabe de todas as formas quais são as intenções da nossa alma. Não tem como nós fugirmos do olhar que nos visita, do olhar que nos conhece do Senhor. Jesus vai ensinar também aqui a maneira correta de se socorrer aos necessitados. Ele diz, uma mão, ao fazer algo, a outra não veja, a outra não perceba. É claro, irmãos, que isso não é possível acontecer literalmente. O que Jesus está mostrando é o seguinte: quando você socorrer alguém, de qualquer maneira, de qualquer forma, o outro não perceba isso, e você também não perceba que é um grande apelo da vaidade em você ficar se olhando no espelho e se admirar no espelho da sua existência e se auto-admirar por aquilo que você fez. Nós precisamos fugir disso. Jesus aqui nos adverte sobre esse grande perigo. Caminhando para o final, Jesus aqui, agora no verso 5 ao 8, ele fala que existe uma maneira de orar, e essa maneira ela deve ser basicamente feita de forma sincera e de forma humilde. Porque a oração também era uma outra prática muito utilizada pelos fariseus hipócritas, e eles usavam isso como pretexto de autopromoção. Para você ter uma ideia, um judeu devoto, fariseu devoto, ele orava 3 vezes ao dia. E as orações deles eram orações muito extensas. Originalmente, na proposta da piedade judaica, que advém da lei de Moisés, não seria para ser feito assim. Mas com o passar do tempo, por um dispositivo desse envaidecimento do coração deles, eles começaram a prolongar o tempo de oração. E aí Jesus vai dizer: eles não deviam fazer isso como gentios. Por que eles não deviam fazer isso como gentios? Porque os gentios eram pagãos. E os pagãos, eles faziam muitas orações e muitas rezas para que seus deuses pudessem ouvi-los. É interessante porque a palavra de Deus diz, né? E você estudando a vida, por exemplo, do profeta Elias, você vai ver que no confronto contra os profetas de Baal, os profetas de Baal passam horas, mas várias horas, clamando num mantra interminável a intervenção do seu Deus para promover poder, milagre, portento naquela jornada. E Elias falou apenas uma vez. Os fariseus estavam se comportando como aqueles homens pagãos da época. São orações que não têm fim. E nos esquecemos que, se você vive uma vida de sinceridade, sincera alguma, com Deus, e você vive uma vida de humildade com Ele, em Cristo Jesus, você falou, confiou, guarde, porque Deus já te ouviu. O teu Deus não é um Deus desinformado. O teu Deus, eu repito, não é um Deus desinformado. Aliás, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que na nossa vida de oração, nós precisamos ter consciência de que, se eu tenho uma relação com esse Deus em Cristo Jesus, se realmente eu disponho da amizade dele no dia a dia, eu posso ter a convicção de que Ele, em secreto, em seu amor que é revelado a mim,
Ele vai me recompensar com a sua graça. Ele vai me recompensar de alguma forma, porque por uma oração sincera, Ele atende quando nós não buscamos a publicidade. O que Jesus está ensinando aqui para mim e para você é o seguinte: Ele condena essa prática pagã. Lógico, irmãos, não quero dizer aqui que uma oração muito extensa seja uma oração errada. Há exemplos até bíblicos de orações longas, mas que não incorreram em repetições vãs. O que eu quero dizer para você é que Jesus nos ensina aqui a orar, a socorrer necessitados, a jejuar, mas essas práticas cristãs que são boas e recomendáveis, elas só vão ter sentido se eu entender que é com Ele que eu desenvolvo, é com Deus, em Cristo Jesus, que eu desenvolvo essas atividades. Se jamais desejar que o meu coração envaidecido procure desfilar a minha fé. A minha fé, a sua fé, não é para ser desfilada, não é para que os outros percebam. O nosso índice cristão de espiritualidade, o nosso ICE. O que nós precisamos entender é aquela palavra de Jesus que Ele diz: a fé que tens, tenha para você. Cuide dessa fé. Porque no momento em que você comparecer diante de mim, eu sei, porque eu sondo o seu coração, quais são as suas verdadeiras intenções. Qual é a sua verdadeira motivação de estar diante de mim, que sou o Todo-Poderoso? Orar pelas necessidades da igreja, pelas necessidades da família, pelas necessidades de nossos irmãos em Cristo é algo muito importante. Mas eu quero finalizar fazendo um apelo a você. Nós precisamos nos permitir, irmãos. Nós precisamos nos permitir. Toda a sinceridade da alma. Nos permitir sermos sondados pelo Espírito Santo. Como diz aquela canção antiga, muito linda: sonda, meu Deus, e vê meu coração. Baseada no Salmo 119. Qual é a minha motivação? Será que está faltando de fato uma relação mais íntima com o Todo-Poderoso? Porque à medida que eu me aproximo dele, Ele é a luz, Ele, Cristo Jesus, Ele é a nossa luz. Eu posso ter percepção das minhas falhas, das minhas limitações, da minha pecaminosidade, e dizer: Senhor, exerça primeiro a sua justiça sobre mim, antes de eu tentar exercer a minha justiça sobre os homens. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, a nossa oração, ela será apenas uma reza, por mais piedosa que ela pareça. E nós vamos usar o nome do Senhor Jesus em vão. Todas as vezes que dissermos ao final: em nome de Jesus, amém. Que Deus nos ajude a entender que o que vai determinar a nossa oração como a oração que Deus ouve, que Deus se agrada, não é um ato instantâneo, um estalar de dedos quando eu me coloco diante dele para orar. Mas isso vai refletir toda a minha caminhada, toda a minha jornada de relacionamento com Ele e com o meu próximo, que é aquilo que revela as intenções e a justiça do meu coração quando eu exerço. Atos de piedade, atos com assistência social, tudo aquilo que você e eu intentar no nosso coração de achar que fazemos e que isso de fato é bom para a vida do outro. Na verdade, nós precisamos parar para pensar se isso está sendo bom para alimentar o nosso ego, para nos envenenar a alma e nos levar para a praça pública da nossa existência, a fim de que as pessoas percebam, nos notem e digam:
que homem piedoso, né? Que mulher piedosa. E quando ouvimos isso, se houver alguma sombra de regozijo no nosso coração por conta daquilo que estamos exercendo como justiça, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Sejamos ouvintes e praticantes das recomendações sérias, claras, que objetivam nossa relação mais pura, nosso relacionamento mais íntimo e transparente com o Senhor. Que a nossa vida de oração seja motivada, movida por aquilo que transfere glória para Ele, para Jesus. Deus abençoe. Em nome